E aí, tudo beleza? Hoje eu vou abordar um assunto sobre microscopia, especialmente aí sobre o microscópio óptico. Você vai entender, né, um pouco mais sobre esse tipo de microscópio, quais são as técnicas utilizadas, quem foram os cientistas, os pesquisadores que foram fundamentais para a invenção e o desenvolvimento do microscópio. Então vai logo deixando aí o seu like, se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho para você receber as novidades em meu canal, beleza? Então vem comigo com mais biologia para você. Bem, na microscopia a gente sabe que existem dois tipos de microscópios, que é o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Nessa aula de hoje, nesse vídeo aqui, eu vou explicar sobre o microscópio óptico. Agora, para inventar, né, para então, né, elaborar o primeiro microscópio, nós tivemos a contribuição de alguns cientistas, de alguns pesquisadores. E alguns deles nem eram, de fato, cientistas, né? Por exemplo, no caso de Zacharias Janssen e Hans Janssen, né, que era o pai e o filho, eles trabalhavam com lentes de aumento e conseguiram produzir aí o primeiro microscópio em 1595, como você pode ver aí na imagem, né? Isso foi no século XVI. Tivemos também a contribuição do pesquisador, né, do cientista holandês Anton van Leeuwenhoek. Ele contribuiu muito, né, porque ele fez as primeiras observações biológicas através do microscópio, já conhecido como microscópio óptico. Tivemos também a contribuição de um cientista, um pesquisador, que é considerado um dos maiores gênios das ciências experimentais do século, que foi Robert Hooke, certo? No século XVII ele conseguiu observar as células de um tecido que é chamado de cortiça, um tecido vegetal, um tecido morto, também conhecido como Suber, onde ele conseguiu observar a estrutura celular. Claro que o microscópio ele não tinha uma capacidade de ampliação tão grande assim, então ele conseguiu apenas ver um espaço vazio. Daí ele dá o nome de célula, que vem de célula, que quer dizer espaço vazio. Como o microscópio não era tão potente assim, dava para aumentar, né, essa capacidade aí de ampliação, era muito pequena, entendeu? Então ele viu apenas um espaço vazio que ele deu o nome de célula, espaço vazio, observando aí o material que era a cortiça, que é um tecido vegetal. O limite de resolução do microscópio óptico, ele é até de 2 micrômetros, 0,2 micrômetros, na verdade. E aí a gente sabe que o microscópio, ele, né, tenha um certo potencial. Alguns deles podem aumentar 1000 vezes, 2000 vezes, né? 2500 vezes, vai depender do microscópio óptico. E a gente sabe, né, que dependendo do objeto, dependendo do micro-organismo, né, dependendo da estrutura, a gente pode ver através do microscópio eletrônico, pode ver através do microscópio óptico ou pode ver até a olho nu, por exemplo, que é o caso de algumas células musculares e células nervosas, dá para ver a olho nu. Como você pode ver aí nessa figura, o ovo de galinha, o ovo de sapo, dá para ver a olho nu. Já, por exemplo, as células eucarióticas, né, o núcleo, a maioria, por exemplo, das bactérias, dá para ver através do microscópio óptico, como você pode ver aí. Agora, se for em nanômetros, nós vamos ver, portanto, aí, através apenas do microscópio eletrônico, que é o caso aí do vírus, né, as estruturas citoplasmáticas, como os ribossomos, as proteínas, certo? Os próprios lipídios, só dá para ver com o auxílio aí do microscópio eletrônico, porque ele tem uma capacidade aí para ver certos objetos, certas estruturas através do microscópio eletrônico, portanto dá para ver, certo, em nanômetros. E aí você pode ver algumas partes do microscópio óptico. Você percebe aí, ó, percebe aí, atento aí, viu? Dá uma olhadinha aí, ó. Nós temos aí na imagem, certo, as lentes oculares, aqui no número 1, como você pode perceber. Nós temos aqui no número 2 o tubo, certo? Aí temos uma estrutura que é o revólver, que faz exatamente com que gire essa estrutura aqui, ó, para poder focalizar aqui nas lentes objetivas.
Porque é o seguinte, aqui nas lentes oculares do número 1, a pessoa vai colocar, né, ali os seus olhos para poder ver, certo? Aqui vai ter alguma capacidade, né, de aumento, às vezes é 5 vezes, 10 vezes, certo? E aqui na lente objetiva também nós vamos ter, né, esse aumento. Alguns 5 vezes, outros 10, outros 20, né, outros até 50 vezes, né, vai depender aqui da lente objetiva, aqui no número 4. E aí é colocado o material aqui nessa mesazinha chamada de platina, é colocado aqui, ó, no número 5, é colocado o material, né, em cima aí de uma lâmina, certo? Aí temos o condensador, por onde, né, a luz, ó, ela vai também, né, ajudar a incidir aqui, ó, ela vai ser concentrada aqui do condensador, a luz, os raios, né, luminosos. E aqui nós temos a fonte de luz, ó, por onde vai sair a luz, que é ligada aqui à energia, né, elétrica. Aqui no número 7 você tem a fonte de luz, aqui no número 6 o condensador, e aqui o número 11, ó, que é o botão liga e desliga. Aí temos alguns parafusos que servem para regular exatamente aí a aproximação, né, do material junto às lentes, né? Tem o parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico. Aqui o número 9, o macrométrico, e o micrométrico, o número 10. E aqui o braço, né, que serve exatamente para segurar o microscópio. Quando alguém vai, né, conduzir o microscópio para um lado e para o outro, ele usa aqui o braço, certo, do microscópio para exatamente levar o microscópio para algum lugar, né? Então, ó, quando o indivíduo ele vai observar algum material, ele vai usar aqui as lentes oculares, ele vai usar, portanto, aqui as lentes objetivas, e dependendo aqui, ó, onde ele for colocar, certo? Nós vamos ter uma capacidade aí, portanto, né, de ampliação, certo? Por exemplo, se aqui, por exemplo, no número 1 na ocular eu tenho 10 vezes aqui nas lentes. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui no número 4, nas lentes objetivas, eu vou colocar 50. É só multiplicar. 10 vezes 50 dá 500. Ou seja, você vai ter uma capacidade aí de ampliação, né? De aumento, certo? Aí de 500 vezes, né? Porque 10 vezes 50 é 500. Então você vai ter 500 vezes aí esse aumento do objeto que você está observando ali, do tecido que você está observando. E aí você vai regulando, né, esse movimento aqui, né, por exemplo aqui, ó, da mesazinha, entendeu? Através também, ó, dessa estrutura aqui que você vai mexendo e a mesinha vai indo para um lado ou para o outro, né? E o parafuso também vai regulando essa aproximação desse tecido. Tranquilo? E aí existem, né, algumas técnicas de microscopia óptica, como você pode ver aí, tem a observação vital, também chamada de exame a fresco, a fixação e a coloração das células, o esfregaço, o esmagamento, o corte manual e a inclusão e corte com o micrótomo. Então nós vamos ver aqui, né, como é que funciona cada técnica da microscopia óptica. Dá uma olhadinha aí, ó, nós temos a observação vital, que é ideal para observar as células vegetais, onde o material ele é colocado entre a lâmina e a lamínula, é feito, né, um cortezinho fino, por exemplo, ali de uma folha, né, da epiderme da folha, a parte ali superior da folha, pode ser observada, retirada ali um pedacinho pequenininho, bem fininho, e colocado esse material entre a lâmina e a lamínula, né, que são materiais que você pode ver aí na imagem, que pode ser colocado o material. Temos também a fixação e coloração das células. Aí nesse caso consiste em matar rapidamente as células, preservando o máximo a sua estrutura interna. Como é que faz isso? Primeiro mergulha as células em líquidos fixadores, que pode ser o formol e o álcool, como você pode ver aí. E aí depois coloca fatias finas das células sobre as lâminas e as mergulha em corantes. E aí depois elas são retiradas, essas fatias dos corantes, são lavadas e depois observadas ao microscópio. Ou seja, nesse caso aqui, né, há, portanto, uma coloração para que um determinado tecido, um determinado material
seja observado de forma mais nítida. Temos também a técnica aí do esfregaço, onde dá para observar principalmente células que estão isoladas ou pouco unidas, como é o caso, por exemplo, das células sanguíneas, e o revestimento, né, das mucosas. O que se faz aí é espalhar o material na lâmina e depois coloca a lamínula, né, sobre esse material para então observar no microscópio. Também nós temos a técnica do esmagamento. Essa aí é ideal para observar células frouxamente associadas, né? Por exemplo, de partes moles de animais. Aí, nesse caso, o material é fixado, é corado, depois colocado entre a lâmina e a lamínula. Depois pode esmagar o material pela pressão suave do dedo polegar, ou então pode ser aquecido, né? E aí depois observado no microscópio. Também nós temos a técnica do corte manual, que é ideal para observar células que estão firmemente unidas entre si. Aí, nesse caso, faz o corte do tecido em fatias finas, com a lâmina de barbear, pode ser utilizada, e aí coloca o material entre a lâmina e a lamínula, e aí então já pode ser visto também no microscópio óptico. O outro método, né, outra técnica é a inclusão e o corte com o micrótomo. Nessa técnica, as células são cortadas em fatias muito finas, depois é feito um tratamento para endurecer as células, para poder facilitar o corte. O material, né, ele é mergulhado em uma substância inicialmente líquida que depois acaba endurecendo. E aí acaba preenchendo, né, todo esse material e envolvendo esse material completamente. Depois, né, se faz aí o corte, né, o aparelho que se utiliza é o micrótomo, e após isso, né, nós temos um material em bloco de parafina solidificada para ser, portanto, observada aí no microscópio óptico. Tranquilo? Belezinha? Um abraço para você e até a próxima com mais biologia para você. Um abraço, valeu!